Eu acho que a maioria das pessoas que começam a estudar para concurso público não vai passar. E eu sei que essa é uma afirmação muito pesada para a gente começar esse vídeo, mas não é por falta de capacidade ou por falta de inteligência, nada disso. Mas são alguns motivos que, inclusive, aconteceram comigo que fazem com que a maioria das pessoas, de fato, não passem nos concursos públicos. Estudar para concurso de alto nível, principalmente para concurso de promotor de justiça, exige algumas coisas que a maioria das pessoas não consegue desenvolver ao longo da sua trajetória de preparação. E eu tô falando isso depois de eu mesmo ter estudado por mais de um ano e ter sido reprovado no Ministério Público de São Paulo. Então, se você quer entender o que faz com que a maioria das pessoas sejam reprovadas nos concursos públicos, fica comigo até o final que eu vou contar para vocês aqui a minha opinião sobre esse assunto. Então, se você não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou advogado e eu me preparo para concurso de promotor de justiça. E aqui eu venho contando a minha trajetória para vocês, dando opinião, conversando sobre o dia a dia e venho compartilhando minha rotina. Então, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, cogite, né, se inscrever aqui no meu canal e se você gostar do vídeo ao final, deixa um like que me ajuda bastante. Então, vamos falar sobre os motivos que fazem com que as pessoas não passem nos concursos públicos. Bora lá. O primeiro motivo, e é de fato um motivo que eu falo muito aqui no canal, é as pessoas não sabem o que de fato querem, né? Elas veem lá o edital, vê o salário alto, até vê as atribuições do cargo e dão um chute. Literalmente, pegam lá 3 meses de estudo e tentam passar. E o que acontece no final é que a grande maioria das pessoas que fazem isso vai chegar na data da nota de corte e vai ver que não passou. Hoje o concurso ele está cada vez mais profissional, né? Ele exige cada vez mais conhecimento, cada vez mais dedicação e cada vez mais planejamento para quem quer ser aprovado. Tá muito concorrido, né? Isso em todos os níveis. Até nos concursos de prefeitura a gente vê que é muita gente concorrendo. E geralmente esse é um grande problema, porque se as pessoas não sabem aonde querem chegar, elas não têm uma direção. Eu mesmo, né? Eu mesmo tenho uma direção, é o concurso de promotor de justiça. Então, por mais que eu faça alguns concursos escada, eu tenho um foco final, que é o cargo de promotor de justiça. Né? Às vezes eu posso fazer um concurso de analista do Ministério Público, analista judiciário, da área judiciária, algo nesse sentido, mas o meu objetivo final é a promotoria, é ser membro do Ministério Público, principalmente do Estado de São Paulo. Então o meu objetivo é mais direcionado ainda, né? Então eu acredito que ter esse foco e ter esse objetivo final ele é fundamental para quem quer fazer concurso, tá? Principalmente os concursos de alto nível, que exigem uma preparação diferenciada. Outra coisa é subestimar o tempo necessário para aprovação. E o que eu quero dizer com isso? É achar que o edital vai abrir hoje e no dia da prova você vai estar preparado. Você achar que em 3 meses você vai conseguir uma preparação de alto nível para ser aprovado num concurso bom. Então, inclusive, acho que assim, nem concurso de prefeitura você consegue com 3 meses. Então, você achar que você vai pegar e vai estudar por pouco tempo, vai estudar no pós-edital e vai passar no seu primeiro concurso, olha, só se você for muito sortudo, for um gênio, né, e ter, né, de fato, essa sorte de conseguir, porque é muito difícil. Como eu disse, os concursos estão exigindo muita preparação, né? Um preparo diferenciado. Então não é em pouco tempo que você vai passar. Eu mesmo estudei por um ano e fui reprovado. Tirei 46 de 100 na prova do Ministério Público. Tudo bem que ela foi uma prova atípica, né? A nota de corte, se eu não me engano, foi 60, 61. Então foi uma nota de corte baixíssima, né? Muito abaixo da média histórica aí do Ministério Público de São Paulo. Mas eu fui bem mal da prova, não consegui nem fazer metade da prova, né, de aproveitamento. Isso depois de um ano estudando, para vocês verem o nível que é um concurso desse. Então, assim, você achar que vai passar rápido é um erro absurdo e as pessoas fazem muito isso. Elas têm essa mania de achar que vão estudar no pós-edital e vai dar certo.
para 99% dos candidatos, vai dar errado, vai se frustrar e acha que o concurso não é para ela, né? Então, isso é um fato muito importante. Tem que se preparar com antecedência, para quando chegar a oportunidade você estar de fato preparado. O método de estudo é muito importante, tá? Porque você achar que vai estudar só por questões ou só por videoaula, né? Ver aquela videoaulazinha ali em 2 vezes, né? Gente, é difícil, tá? Muito difícil você conseguir dessa forma. Principalmente aqui, quando eu falo assim, é para concurso de topo de carreira, né? Promotor, juiz, defensor público, esse tipo de concurso. Você estudar dessa forma, eu acredito que não seja o método mais assertivo, tá? Fazer isso ao longo de muito tempo não é interessante e não te dá a base necessária para ser aprovado. Eu concordo que em concursos de menor porte, você estudar somente por questões de videoaula dá certo, tá? Se você ficar ali 1 ano e meio fazendo questões de videoaula, eu acho muito difícil dar errado. Só que, se a gente está falando, por exemplo, de um concurso de analista, ele já está te demandando uma redação. Na verdade, ele está demandando uma prova escrita, né? Uma segunda fase. Se a gente está falando de um concurso de analista judiciário, ele já demanda a redação. Você precisa escrever. Sem base aprofundada, você não consegue passar na prova escrita. Isso é muito importante. E eu não estou falando concurso topo de carreira. Estou falando concurso um pouquinho mais abaixo. Nível superior, mas um pouquinho mais abaixo. Agora, gente, promotor de justiça, juiz, defensor, que vai te exigir uma prova escrita super densa, vai te exigir uma prova de sentença, uma prova prática, uma peça prática aí, depois vai te exigir uma prova oral, você precisa de aprofundamento, você precisa estar preparado, ter repertório, e sem o método adequado eu acho muito difícil você conseguir aprovação. Hoje mesmo eu faço um estudo, né, continuado aí de leitura de lei seca, faço questões todos os dias, tenho a leitura de jurisprudência, que é importantíssima, e tenho também a leitura da doutrina para aprofundar o meu conhecimento, para aprofundar o meu repertório. Então, o meu método de estudo ele corresponde a esses 4 pilares: lei seca, questões, jurisprudência e doutrina. Você ficar só no arroz com feijão muito básico ali é complicado. E no meu caso, esse é o arroz com feijão, entendeu? Então eu tenho que fazer esse básico para depois, né, se eu quiser acrescentar alguma coisa. Mas isso eu preciso fazer todos os dias. É importantíssimo. Outro fator determinante que eu acredito que seja muito importante para quem quer passar e não consegue é ter uma rotina. Igual eu falei, você tem que se preparar com tempo de antecedência. E para te facilitar isso, você precisa ter uma rotina muito bem organizada. No que eu digo o seguinte, você tem que estudar todos os dias. Não dá para você estudar muito num dia e ficar 3, 4 dias sem pegar no material. Você precisa ter essa rotina, nem que seja 2 horas por dia, tá? Para concurso menor isso funciona, ok? Que você não precisa ter uma bagagem tão grande de conteúdo, funciona. 2 horas por dia, todos os dias ali, você vai conseguir ter resultado no médio e longo prazo, tá? Se você conseguir fazer 4, 5 horas por dia, melhor ainda. Para os concursos, né, de alto nível aí, você vai precisar dessa quantidade, mas você precisa ter essa rotina bem definida e organização, tá? A falta de rotina e falta de organização faz com que as pessoas sejam reprovadas no concurso. Isso aqui é uma coisa que faz as pessoas perderem muito tempo na preparação e pode prejudicar e fazer com que você não passe no concurso. Procurar o método perfeito, procurar o melhor cursinho, a melhor doutrina, o melhor vade-mecum, por exemplo, a melhor plataforma de questões e nunca chegar num consenso. Você ficar olhando aquele método milagroso de estudar 60 dias e ser aprovado, aquela reta final que vai te aprovar. Gente, isso não existe. Como eu disse, você precisa ter tempo de preparação, você precisa ter um método correto, você precisa ter rotina definida e você precisa selecionar o método que funciona melhor para você. Tá? Eu não vou falar aqui que faz videoaula que você vai passar, leia a doutrina que você vai passar. Não, você tem que encontrar um método que se encaixe para você. Para mim, o método básico é leitura.
doutrina, jurisprudência, lei seca, questões, e seguindo isso aí todos os dias, 1 hora vai dar certo. Só que é um método que funciona para mim. Eu não fico procurando, inclusive, né, a rede social atrapalha muito nisso, que a gente, né, pode até ser a rede social que a gente siga, os concurseiros aí, os cursinhos para ter informação, é prejudicial porque você vai ficar sendo bombardeado de método, bombardeado eh, de prova social. Isso eu acho muito ruim para quem tá se preparando, né? O cursinho ele vai te mandar uma propaganda de prova social de ex-alunos ali que compraram o cursinho e foram aprovados. E geralmente, cara, isso vai te prejudicar, porque vai falar, você vai fazer concurso, você vai ser reprovado, você vai se perguntar, pô, esse é o método que dá certo? Será que eu tô seguindo o caminho correto? Então você tem que se avaliar, parar de se comparar com os outros, parar de tentar querer escolher o melhor método e seguir um deles. E depois, ao longo do tempo, você pode até avaliar se tá dando certo ou errado, mas assim, siga um único método e depois você tenta avaliar, você tenta adaptar alguma coisa. Para de querer ficar escolhendo o melhor cursinho, para de querer ficar escolhendo o melhor material. Faça o seu, ok? Faça o que você tem que fazer. Isso vai te prejudicar muito e isso faz com que as pessoas não passem, elas ficam aí girando em círculos, né? Girando em círculos e gasta dinheiro e compra curso e compra livro e não lê, compra o curso e não segue até o final. Então siga até o final se você se propôs. Entende? Isso aí faz com que as pessoas não passem. E se você seguir até o final, você vai estar na frente de muita gente. E para finalizar, 2 coisas importantes. Para de se comparar com os outros. Beleza? Isso é fundamental. Você não sabe o que aquela pessoa passou para ser aprovada. Você não sabe tanto que ela teve que batalhar por aquilo. Qual é a realidade dela? Qual é o ponto de partida dela? Cada um é cada um tem a sua realidade. Cada um tem o seu tempo de estudo, sua maturação de estudo. Então, você se comparar com a pessoa, entra na mesma questão do método que eu falei. Você se comparar com a pessoa não vai te levar a lugar algum, tá? Isso faz com que muita gente perca tempo, ok? E outra coisa, na primeira vez que você for reprovado, isso vai ser uma realidade na vida né, de quem escolheu fazer concurso, é uma realidade, você não pode desistir. Só passa quem não desiste. Raríssimas vezes são as pessoas que aprovam de primeira, tá? Então, se eu tenho essa, né, quem sou eu, né, mas se eu pudesse te dar uma dica, não desista. Pare de se comparar e não desista. Isso faz com que as pessoas não passem, né? Desistir, obviamente, né? Se você desistiu sem passar em nada, você nunca vai passar em nenhum concurso. Então, siga seu método, pare de comparar com as pessoas, dê tempo ao tempo, tenha uma rotina organizada, tenha um objetivo. É importante você ter um objetivo. Crie objetivos menores para você também se motivar um pouco, tá? E não desista. Não desista. Só aprova quem não desiste. Então, esse eu acho que acredito que seja um final muito bom aqui pro vídeo, porque de fato é o principal, né? Não desista do seu objetivo. Se você tem isso na sua vida, se você tem isso na sua mente, não desista. E eu tô falando isso pra vocês, gente, justamente porque isso acontece comigo. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei estudando por 1 ano. Eu bati cabeça nos primeiros 6 meses, né? Vamos dizer, eu tô estudando há 1 ano e 6 meses. Nos primeiros 6 eu bati cabeça, eu errei, eu fui buscar o melhor material, eu me comparei com os outros. Eu me frustrei, porque eu tive reprovações, eu me frustrei, questionei os métodos. E depois desses 6 meses eu parei, fui buscar orientação, né? Hoje eu tenho, né, uma orientação, uma mentoria, então eu sigo tudo que eles me passam. Então eu tenho rotina organizada, eu tenho disciplina, porque isso me gerou disciplina. Eu tenho os meus materiais comprados já, eu sigo eles. Eu excluí rede social, eu não uso rede social. Eu tenho sim meu cronograma de estudos e eu tenho meu objetivo. O meu objetivo é ser promotor de justiça. E eu não vou desistir até ser aprovado. Então, isso é o que está acontecendo comigo e por isso que eu decido falar com vocês. Se vocês querem seguir ou não, aí é com vocês, mas isso é o que aconteceu comigo na prática,
entendeu? Então eu passei por uma frustração recente, pô, depois de 1 ano e meio aí estudando, eu tomei um fumo no Ministério Público de São Paulo que, meu, chegou a me abalar. Eu fiquei uma semana me perguntando, pô, o que que eu tô fazendo de errado? Entendeu? Mas aí eu comecei a pensar, poxa, peraí, foi uma prova super difícil. Foi uma prova muito peculiar. Muita gente aí que tá na caminhada, pô, delegado prestou a prova e não passou. Entendeu? Concurseiro aí de anos, não passou. Então, assim, foi uma prova atípica, vamos dizer assim. E eu tô no caminho certo. A minha evolução nesse 1 ano de orientação é absurda, né? Eu comecei muito abaixo e hoje eu já tô num nível bem acima. Pode ser que eu não esteja preparado, pode ser, mas eu já evolui muito nesse 1 ano. E tem que ter paciência, gente, tem que dar tempo ao tempo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Se você não me conhecia, se inscreve no canal para você acompanhar minha rotina e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bons estudos!